É claro que o meu objetivo aqui hoje é para te mostrar a trajetória. Meu objetivo é te mostrar a trajetória de um ponto até o outro. O que eu quero fazer é te dar um GPS, mostrar como que faz para você sair de uma pessoa comum ou de uma pessoa que está iniciando na área de perícias em contratos bancários até você chegar ao nível avançado, até você chegar ao nível de especialista em empréstimos bancários. O que eu vou mostrar para você então é apenas a trajetória que nós vamos fazer para conseguir atingir esse ponto. Talvez você não me conhece ainda, meu nome é Edilson Aguiar, eu sou economista e também sou perito, e agora também estou como advogado. Então, eu sou economista perito, já tem um tempo, desde 2008, que eu venho trabalhando nessa área de perícia. Quando eu olho para trás, eu falo, realmente já passou muito tempo que eu estou nessa área de perícia. E o que acontece? Eu comecei a atuar com perícias em empréstimos bancários basicamente por um acidente. Eu tinha um amigo que tinha acabado de formar no curso de Direito, e ele precisava de alguém para fazer aqueles cálculos iniciais, para ele ajuizar as ações revisionais, né? Na época era uma febre essa questão das ações revisionais, e aí ele entrou em contato comigo e eu falei o seguinte, olha, eu posso tentar, eu tive a disciplina de perícia na faculdade, eu devo conseguir fazer esse negócio. E depois eu percebi que aquela disciplina de perícia na faculdade não é exatamente o que a gente precisa aprender. Mas eu comecei lá em 2008, e eu comecei estudando bastante, lendo muitos artigos, participando dos grupos. Na época, lá em 2008, os grupos eram grupos do Yahoo, tinha alguns grupos do Yahoo, tinha grupos do Google, depois criou o Google Grupos. E o que você fazia? Você tentava participar desses grupos, mas basicamente toda vez que eu fazia alguma pergunta no grupo, eu só recebia e-mails de pessoas tentando vender os cursos para elas. Para mim, na verdade, a maioria das pessoas não estava ali com o espírito de ajudar, e eu sempre tentando nessa busca de conseguir alguém para me ensinar, o caminho, para me mostrar o caminho das pedras, para me mostrar essa trajetória que eu poderia fazer até alcançar o sucesso. E basicamente o que acontecia, as pessoas estavam ali para vender cursos, na verdade, para tentando fazer spam no meio dos grupos. Em 2009, eu fiz um curso no Corecon, o Corecon Goiás, ele ofereceu um curso de introdução à perícia judicial, e eu fui lá, fui um dos primeiros inscritos para participar desse curso. E o que acontece? Simplesmente foi uma experiência muito frustrante. O professor, ele não dominava o assunto, ele me trouxe um monte de legislação, entregou pra gente, trouxe um monte de petição, entregou pra gente, mas não mostrou como que fazia, como que atuava. Era um curso extremamente teórico, não mostrava a atuação na prática. Ele foi ali para falar sobre como que era a legislação, na época ainda, o CPC de 1973, com aquelas alterações. A gente recebeu uma apostila que basicamente era a cópia da legislação e não tinha explicação nenhuma, e foi horrível. E eu falei o seguinte, cara, eu tenho que fazer diferente, eu vou fazer diferente. Eu estudei e comecei a focar nessa área. Tinha uma demanda interessante no escritório por isso, né? E eu comecei a fazer essas perícias, fazendo do jeito que eu conseguia fazer. Pegava um modelo aqui, pegava uma planilha ali, pegava um modelo de petição aqui, ia tentando fazer aquele processo todo, mas um processo difícil e demorado. Em 2012, e aí era um processo muito complicado, e aí em 2012 eu resolvi fazer o seguinte, resolvi fazer um curso no Corecon. Então eu entrei em contato com o pessoal do Corecon. Na época eu era conselheiro no Conselho Regional de Economia, né? Já era conselheiro na época, e eu falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um curso de perícia para eu ensinar as pessoas como fazer perícia de verdade. Por quê? Porque aquele curso que a gente teve aqui não foi, e o pior é que todas as pessoas que participaram do curso tiveram a mesma perspectiva, que o curso não tinha sido bom o suficiente. Então, em 2012, eu fui fazer um curso no Corecon, na verdade não um curso, uma palestra, e eu denominei essa palestra Revisão de Financiamento de Veículo. Então, o que eu estava lá para ensinar as pessoas a fazer revisão de financiamento do veículo. Se você digitar na internet assim, ó, Edilson Aguiar, Corecon Goiás, não digita agora não, porque agora você está aqui assistindo a aula. Mas depois você pode digitar na internet assim, ó, Edilson Aguiar, Corecon Goiás, você consegue ver os slides da época, os slides que eu fiz na época, eu disponibilizei na época pessoal, e você também consegue acessar o modelo de laudo técnico pericial que eu fiz na época. E eu coloquei esse modelo na internet, e eu recebi ligação de um monte de gente que agradecendo por eu ter disponibilizado aquele laudo, porque não tinha material, simplesmente ninguém disponibilizava material na internet, era uma coisa muito fechada.
então tinha uma dificuldade toda. Você ficava lendo artigos, você ficava comprando livros para conseguir acessar a esse conhecimento. Eu disponibilizei um modelo todo estruturado. Se você digitar Edilson Aguiar Corecon Goiás, você vai conseguir encontrar essa referência também. Uma pena que o site do Corecon Goiás foi reformulado e aí perdeu a foto. Então tinha a foto do evento lá em 2012, eu fazendo uma palestra para o pessoal, ensinando o pessoal a fazer revisão de contrato de financiamento de veículos. E aí, nesse curso, é interessante, né? Eu já era professor universitário, na época, eu já era professor universitário. E aí, eu resolvi fazer esse curso lá, e para mim era muito tranquilo, né? Eu simplesmente vou lá, vou conversar com as pessoas e vou contar para elas como que eu estou fazendo e ensinar para essas pessoas a fazerem. E antes de toda a aula, assim como nós fizemos aqui nessa nossa aula, eu peço para as pessoas se apresentarem, né? E num curso presencial ainda é mais importante para as pessoas se apresentarem. Por quê? Porque isso faz parte da boa educação. Eu me apresento para a pessoa e a pessoa se apresenta e conta o que é. E eu lembro que tinha uma pessoa sentada bem assim na frente, uma das primeiras cadeiras, e eu perguntei para a pessoa: e aí, me conta aí o seu nome, o que você faz, né? O que você está esperando desse nosso curso? Aquele quebra-gelo inicial de todo o curso. E o que aconteceu? Essa pessoa hoje é um amigo meu, foi sócio meu por um tempo do escritório, é uma pessoa maravilhosa, mas no dia ele falou mais ou menos assim: bom dia, meu nome é Joaquim Bastos e eu sou o chefe da área de cálculos do Procon Goiás. Eu trabalho com isso todo dia e eu vi o seu curso e resolvi vir aqui ver o que eu podia aprender nesse curso. Aí dá para você imaginar o que aconteceu com as minhas pernas na hora. Peraí, como que eu estava na frente do chefe da seção de cálculos do Procon Goiás para tentar explicar alguma coisa de perícias em revisão de financiamento de veículos? O cara trabalhava com aquilo o dia todo, o cara tinha uma equipe para trabalhar com ele sobre aquele assunto e eu estava ali tentando ensinar para ele alguma coisa. Mas assim, foi maravilhoso, o evento foi maravilhoso, eu aprendi muito, a gente discutiu, aprendi bastante também lá. Você sabe que a gente aprende não só estudando, a gente aprende mais ensinando do que estudando. Mas isso para mim ficou uma lição muito importante. Eu tenho ele até hoje como um grande amigo, ele deve estar assistindo a live aí, que eu fiz um convite especial para ele, que eu falei que eu ia contar essa história do que aconteceu com a gente lá em 2012. E o que acontece? Eu aprendi muito, foi maravilhoso, mas aí eu percebi uma coisa: olha, tem muita gente que precisa. Tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas lá na palestra e tinha outras pessoas também, outros economistas velhos. E eu lembro que foi marcado que ele falou assim: olha, eu terminei o curso antes de você nascer. E eu falei: gente do céu, que prepotência minha de tentar ensinar alguma coisa para alguém que terminou o curso antes de eu nascer. Então foi assim, interessantíssimo. Aprendi muito com ele. Joaquim, um grande abraço, muito obrigado. Eu espero que você esteja aí assistindo. Mas o que aconteceu? Essa é uma experiência que aconteceu lá em 2012. E aí eu falei o seguinte: olha, eu vou fazer uma especialização nessa área de perícia e inclusive nesse curso eu convidei o pessoal para participar dessa especialização, e eu fui fazer uma especialização numa instituição famosa aqui, um MBA em perícia e auditoria econômico-financeira. E o que aconteceu? Eu fui participar lá no esse MBA e novamente eu tive uma frustração muito grande. Por quê? Porque o curso estava focado só na teoria, a parte prática era a parte mínima do curso. E no dia a dia, eu tinha problemas no dia a dia, eu tinha clientes que eu precisava fazer os contratos dele e simplesmente o curso que eu estava fazendo não estava resolvendo. E eu tive novamente uma frustração com o curso de perícia do MBA em perícia. O que acontece? Em 2014, eu fui nomeado como perito em um processo grande, que a gente gastou aí 60 dias fazendo uma análise de confusão patrimonial entre duas empresas, aquela bagunça toda, o sócio que misturou o patrimônio da empresa, o patrimônio pessoal e o patrimônio de outra empresa. Então a gente tinha que fazer toda essa análise de confusão patrimonial. Eu fiz o trabalho, montamos uma equipe técnica, fiz um trabalho e por um erro processual, um erro de esquecer por realmente, como eu estava acostumado a trabalhar só como perito extrajudicial, eu deixei de fazer a solicitação de levantamento de honorários e o processo foi desenrolando e depois que inteirou um ano, eu perdi o direito de receber a última parcela daquele valor. Tomei um prejuízo de 10 mil reais na época, foi um pouco mais de 10 mil reais,
e aquilo. Eu falei, é hora de abandonar o barco. Realmente, perícia não é para mim. Por que perícia não é para mim? Porque eu tinha outras atividades, eu não dependia de perícia para viver. Eu era professor universitário, eu já era professor universitário, eu trabalhava com projetos de viabilidade econômica, conseguindo refinanciamento para a empresa, e a perícia, para mim, era uma área que complementava a renda do meu escritório. Não era a principal fonte de renda do meu escritório, perícia, e quando eu tomo esse prejuízo aí de mais de 10 mil reais, isso impactou profundamente. Eu falei, realmente, eu acho que agora é hora de abandonar o barco, não adianta, eu estou dando murro em ponta de faca, estou brigando à toa por essa coisa, brigando sozinho, luta de um homem só, realmente não compensa. Por quê? Muita coisa. Eu tinha coisas que me davam rendimento. Eu atuava com consultoria para empresa também. E aí eu tinha coisas que me davam rendimento fixo. E a perícia, você sabe que a atuação como perito, você acaba que você não tem aquele valor fixo ali todo mês. Um mês você recebe muito quando sai o seu alvará. E você tem as assistências técnicas que vão entrando ali, mas que depende da demanda. Então eu tinha um fixo, eu acaba focando mais no fixo.